Olá, vamos falar sobre investigação eletrostática. A eletricidade está presente em quase todos os aspectos das nossas vidas, e essas forças invisíveis, ela molda o comportamento da matéria. Mas será que podemos observar essas forças em níveis simples? E será que os fatores que influenciam a intensidade da eletrização? Nessa investigação, iremos compreender como ocorre a eletrização por atrito e quais variáveis interferem nisso. Bem, e por que um objeto como um balão eletrizado consegue fazer os fios de cabelo se levantarem? E será que esse efeito varia dependendo do material utilizado para eletrizar o objeto? Nossa hipótese é que isso ocorre porque quando o objeto é esfregado em um material, há a transferência de elétrons por atrito. Logo, quando o objeto eletrizado se aproxima do cabelo neutro, o atrai. Espera-se ainda que a intensidade desse efeito varie conforme o material utilizado para eletrizar, sendo maior com materiais como poliéster do que com algodão devido à escala triboelétrica. Primeiro, antes de investigar o problema, temos que entender o que são essas cargas. No átomo, aqui pensando no modelo de Rutherford Bohr, as cargas são o próton, positivo, e os nêutrons, parte neutra no núcleo dele. Além disso, também os elétrons na eletrosfera, que são a parte negativa, e que são quem se transportam. No atrito, eletriza-se mudando a distribuição dos elétrons livres e sua quantidade, alterando as cargas aparentes. E importante, a carga elétrica total é sempre conservada. Elas não desaparecem, elas se transferem entre os corpos. Eis então a eletrização, que é perfeitamente calculável em um sistema isolado. Para entendermos isso e respondermos à pergunta, devemos saber que a eletrização por atrito ocorre quando dois materiais diferentes entram em contato intenso e logo se separam. Nesse processo, ocorre a transferência eletrônica de um corpo para o outro. O material que perde elétrons fica eletricamente positivo, cátion, e o que recebe carregado negativamente, ânion, movimento que depende da natureza material e da área de atrito. Por exemplo, a lã costuma ceder, o vidro costuma perder elétrons, o que nos leva a entender a lei de Coulomb. A interação entre cargas elétricas é descrita pela lei de Coulomb, formulada por Charles de Coulomb. A lei estabelece que a força entre duas cargas é proporcional ao produto de suas cargas, inversamente proporcional ao quadrado de distância entre elas. Agora, no que isso se relaciona ao nosso problema? Essa lei estabelece que uma carga elétrica gera ao seu redor um campo elétrico, que pode exercer força sobre outras cargas próximas. No experimento realizado, o balão eletrizado cria um campo elétrico que influencia os fios do cabelo, por isso o cabelo levantará. Repulsão entre as cargas. Quando o balão é esfregado no cabelo, ocorre a transferência de elétrons. Na teoria, tanto o balão eletrizado quanto os fios de cabelo passam a possuir cargas elétricas. Como os fios de cabelo ficam carregados com cargas de mesmo sinal, eles passam a se repelir mutuamente, afastando-se um dos outros e se levantando. Consequência direta da repulsão entre as cargas elétricas iguais. Agora, se esfregarmos o balão em outro material, ele pode atrair os fios de cabelo por polarização, já que o cabelo está neutro e o balão eletrizado. Vamos testar isso? Agora que já entendemos os conceitos básicos, vamos responder ao nosso problema. Para realizarmos o experimento de feixe de água, utilizaremos balão, poliéster, algodão, uma pessoa com cabelo seco e um celular para filmar. Nesse procedimento, realizaremos testes de eletrização do balão, utilizando diferentes materiais. Para cada material, o balão será esfregado de forma rápida e contínua, a fim de promover eletrização por atrito, e logo será aproximado dos fios de cabelo sem contato, para observar possíveis efeitos de atração ou repulsão. Todas as testagens serão repetidas 2 vezes por variáveis. Os testes serão realizados utilizando poliéster e algodão, com o objetivo de aumentar a confiabilidade das observações. Além disso, será realizado um terceiro teste, que o próprio cabelo será utilizado como material de atrito, no qual o balão será esfregado diretamente em uma região específica do cabelo e posteriormente aproximado dos fios sem encostar. Essa repetição experimental permite comparar os efeitos da eletrização gerada por diferentes materiais e avaliar como o tipo de atrito influencia o comportamento dos fios do cabelo.
Agora observemos os resultados. Quando o balão foi esfregado no algodão, observamos que o efeito foi mais fraco, os fios de cabelo foram levemente atraídos e um movimento pequeno, pouco perceptível. Já ao testar a segunda variável, o poliéster, o efeito foi mais intenso. O cabelo foi mais atraído pelo balão, indicando empiricamente que o balão havia acumulado maior quantidade de carga elétrica. E, finalmente, quando o balão foi esfregado diretamente no cabelo, observamos um comportamento diferente. Os fios do cabelo passaram a se afastar um dos outros e se levantar. Isso ocorreu porque, durante o atrito, os fios adquiriram cargas elétricas de mesmo sinal, resultando em uma repulsão entre eles. Os resultados confirmaram a hipótese de que o levantamento dos fios de cabelo está relacionado à transferência de elétrons durante o atrito. Quando o balão foi eletrizado em outros materiais, como poliéster ou algodão, e depois aproximado do cabelo, observou-se a atração dos fios. Isso demonstra que o cabelo inicialmente está eletricamente neutro e sofre polarização quando colocado próximo ao balão carregado, fazendo com que seja atraído por ele. Já quando o balão foi esfregado diretamente no próprio cabelo, ocorreu novamente uma transferência de elétrons, mas entre os dois, fazendo com que os fios adquirissem carga de mesmo sinal e passassem a se repelir, levantando-se e afastando-se um dos outros. Confirmou-se ainda que diferentes materiais promovem quantidades distintas de transferência eletrônica, o que altera a intensidade do fenômeno observado. Nesse caso, o poliéster gerou maior acúmulo de cargas elétricas do que o algodão. E o que isso se relaciona ao mundo? Tudo. Os princípios observados nesse experimento explicam, ademais, diversos fenômenos cotidianos. A exemplo, em locais como os postos de combustíveis, a eletricidade estática pode gerar faíscas pequenas, que são capazes de inflamar valor de gasolina, risco pelo qual há diversos procedimentos de segurança para evitar o acúmulo de cargas. Além disso, em ambientes secos, tocar em superfícies metálicas pode dar um leve choque devido ao acúmulo de eletricidade estática no corpo, tal qual os relâmpagos, que resultam do acúmulo e da descarga de uma enorme quantidade de carga elétrica. Desse modo, percebe-se que experimentos simples com balão e fios de cabelo permitem investigar princípios físicos, naturais, industriais e cotidianos em menor escala.